Para a nossa aquarela, para o nosso bordado, para sobrepor o bordado sobre a aquarela, nós vamos precisar de materiais como linhas de crochê, que ela não seja grossa. Aqui para o nosso trabalho nós não vamos precisar de linha grossa, vamos precisar da linha, por exemplo, da linha Cleia, que ela é uma espessura que dá para fazer o nosso trabalho. É a linha clara, né, marca clara, e aí nós temos algumas de cores variadas. E também de meadas de linhas de bordado. O trabalho pode ser tanto só com linha de crochê, como pode ser só com linhas de bordado. Além das linhas, vamos precisar de uma agulha número 6, vamos precisar de tesoura, vamos precisar de um apoiozinho de EVA e vamos precisar também de um agulhão. Esse agulhão aqui é opcional, só uma sugestão. Por quê? Porque nós vamos pegar os nossos trabalhos e vamos furar na aquarela o papel para poder começar o bordado. A demonstração dos nossos materiais, né, dos materiais que nós vamos usar, vou mostrar para vocês aqui os pontos básicos que nós vamos usar nesse nosso trabalho da aquarela e bordado linguagens híbridas. Vou usar aqui 3 pontos para realizar o trabalho do bordado sobre a aquarela. Então vou usar o ponto rosa, o ponto nó francês e o ponto atrás. Para isso a gente vai precisar ou de um agulhão ou da agulha número 6. No caso aqui do nosso projeto, do nosso trabalho, nós vamos usar a linha número 6. Para quê? A gente vai usar a linha número 6 para demarcar aqui onde nós vamos passar a linha no papel, para formar a nossa composição. Então o ponto rosa a gente marca com o lápis. Aqui já está marcado, mas eu vou só mostrar aqui. A gente faz um ponto aqui no meio, uma marcação com lápis. E nas extremidades desse ponto do meio a gente faz 5 pontinhos para a gente fazer o ponto rosa. O ponto nó francês, a marcação é bem aleatória, mas ao mesmo tempo é um aleatório que é proposital. Porque de acordo com o que a gente vai fazer, uma flor, um cabelo, a gente vai colocando os furinhos. Aí aqui, como eu estou demonstrando, eu vou colocar aqui com um lápis onde eu vou fazer esse nó francês para que vocês tenham uma ideia. O ponto atrás, eu fiz aqui uma linha e eu vou demarcar os pontos aonde eu vou introduzir a agulha com a linha para formar o ponto atrás. Agora nós vamos pegar, pode ser o agulhão e pode ser a agulha. Eu prefiro a agulha. Nesse caso aqui, a agulha número 6 já resolve o nosso caso. Então vou fazer furos aonde eu vou introduzir a agulha com a linha para bordar. Coloca a base de EVA, coloca o papel sobre a base e vamos fazendo furos aonde a gente vai introduzir a linha para formar o bordado. Vou fazer também da mesma forma no ponto nó francês que eu vou realizar. Então, faço aqui alguns furinhos e aqui vou fazer a demarcação com a agulha. Então, eu faço da seguinte maneira, faço isso aqui, faço só esses furos. Aí depois, nesse caso daqui do ponto atrás, eu vou apagar essa linha, porque não há necessidade dela ficar aqui mais. Aí agora nós vamos pegar a linha de crochê, no caso aqui eu vou pegar a linha de crochê, vou introduzir na agulha essa linha para poder começar a fazer o nosso bordado. Não necessariamente precisa fazer nó como a gente faz, certo? No verso do papel vou introduzir a agulha nos furinhos que eu fiz. Então, introduzo a agulha e puxo ela pelo outro lado, que vai ser o direito do bordado. A linha lá no verso vai ficar assim, deixa um pedacinho sobrando, não vá puxar demais, deixe um pedacinho sobrando para que o bordado não solte. Se quiser colocar aqui um nó, pode fazer. Aí vou introduzir
a linha no outro furinho e puxo pelo outro lado. Coloco de novo a agulha no furo que vem depois do segundo furo e puxo. E volto para o furo que eu tinha feito anteriormente. E aí vou e volto, por isso que ele chama ponta atrás. E vai e puxa pelo verso. Aí de novo, novamente, no ponto à frente você coloca no verso a agulha e puxa pelo direito. Aí volta a agulha para o ponto anterior e aí puxa pelo avesso, formando ponta atrás. E assim nós vamos fazer vários motivos de elementos na nossa aquarela com esses pontos. E assim vai, até terminar o que a gente pretende. Esse ponto ele ajuda para fazer galhos, flor, folhas, o que você quiser. E agora a gente vai terminar o nosso ponto atrás, a demonstração do ponto atrás. E no verso eu faço o seguinte, passo a linha aqui por baixo de uma das linhas, né? E dou apenas um arrematezinho. E se quiser, se não quiser, um arremate. E vai passando a linha aqui por baixo dessa outra linha. No final de todo o trabalho, você pega a cola e bota uma colinha aqui bem pouquinho só para segurar, para não desprender o bordado. Agora nós vamos fazer o ponto nó francês. Então, ó, pelo verso do papel, puxo a agulha pelo direito, deixo uma sobrazinha no verso, a linha, deixo um pouquinho, não puxo toda, eu deixo um pedaço de linha no verso. E agora nós vamos fazer o nó francês. Então eu pego a linha, enrolo a linha que eu estou pegando, enrolo 3 vezes na agulha. 1, 2, 3. Pelo mesmo furinho que eu saí, eu vou introduzir a agulha novamente para formar o ponto nó. E segurando a linha para ela não ir, de vez em não formar aqueles nozinhos que dão na linha e dificultando o trabalho da gente, que pode acontecer. E aí eu vou, e aqui formei o ponto nó. Novamente, vou lá para o outro furo. Esse ponto é ideal para fazer flores, para fazer cabelos. E aí você vai dando formato de acordo com o que você vê no desenho. Novamente, pego a linha, dou 3 voltas na agulha, ó, segurando a linha, aliás. E eu pego a linha e dou a volta, 1, 2, 3. E introduzo novamente no mesmo furinho, formando o ponto nó. Mais uma vez. Introduzo a agulha no furo do verso do papel, puxo pelo direito, seguro a linha e dou 3 voltas na agulha. 1, 2, 3. E volto para o mesmo furinho que eu fiz. E aí, ó, vou puxando e formando o nó francês. Mais uma vez. E aqui está o nó francês. Agora vamos para o ponto rosa. No ponto rosa, nós vamos precisar de mais linha. Vou pegar aqui uma linha de um pedaço maior e vou introduzir na agulha a linha, que não precisa dar nó. Então, faço o seguinte. Para fazer o ponto nó, eu tenho que ter 6 furinhos. 1 no meio e 5 em volta, certo? Isso no papel, que é diferente quando vai fazer isso no tecido. Para fazer o ponto rosa, novamente, no verso do papel, boto a agulha no meio, do furo que está no meio e puxo pelo direito. Aqui nós vamos fazer tipo uma estrelinha. Aí deixo, da mesma forma, deixo um pedaço da linha no verso sobrando, não puxo toda. E aqui eu vou fazer tipo o ponto atrás, mas não é o ponto atrás, eu vou só aqui fazer isso aqui, só isso aqui, ó. Então, ó, aqui eu vou puxando pelo avesso. Coloco no outro furo da extremidade, né, aqui, ó. Certo? E aqui vai, ó. Vou formando tipo uma estrelinha e puxa pelo avesso. Novamente, lá no outro furo,
até completar os 5 furos. Novamente, aqui no furo, no furo do meio, aí vai puxando a linha, pelo avesso, novamente, por trás do papel, trago a linha, a agulha pelo furo e vou formando tipo uma estrelinha, e assim vai. E aqui eu termino, essa estrela é tipo ponta atrás, isso aqui, como fosse um alinhavo. Aí aqui eu vou e introduzo novamente. Volto pelo mesmo lugar, no ponto do meio, pego a linha. Agora a gente vai fazer o ponto nó. A gente vai fazer o ponto nó dando voltas aqui, nesse cruzamento aqui, certo? E aí a gente bota a linha aqui, agulha, e sai pelo direito. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar a agulha aqui por baixo de uma das linhas. Por baixo de uma das linhas. Aí agora a gente não vem por baixo dessa, vai por cima e vai por baixo dessa. É uma assim e outra não, uma assim e outra não. Aí aqui a gente vai por cima e essa por baixo. Ó. Vim por cima, vim por baixo dessa, agora vou por cima e vou por baixo dessa. Quando você tiver a prática de fazer, você nem fica fazendo essa contagem. Você já vai direto, já vai colocando a linha. Aqui eu vou por cima e essa por baixo, até formar o ponto rosa. Aqui, ó, ela tá por cima. Aí esse aqui eu já vou por baixo. E vou fazendo isso até fazer o tamanho da rosa que eu quero que forme, por cima e por baixo. E assim eu vou fazendo o meu ponto rosa. Mas tem que ter cuidado, porque tem que ser um sim ou outro não. Se não tiver, vai dar errado. Aqui tá por baixo, aqui vai por cima, aqui vai por baixo da linha. Então a gente faz até ficar bem cheinho isso aqui, ok? Então, para arrematar, a gente pode voltar aqui. Aqui a gente vai fazer por cima, por baixo. Para arrematar, a gente pode voltar lá para o furinho ou fazer um outro furo aqui e terminar o ponto rosa. Pronto, aí a gente vai, arremata. Então é isso, nosso ponto. Os pontos que iremos trabalhar nesse trabalho do bordado. Então, com o nosso trabalho, com a demonstração dos pontos que iremos fazer nesse trabalho, estão aqui o ponto rosa, o ponto francês e o ponto atrás. São esses 3 pontos que nós vamos usar no nosso trabalho, no nosso projeto Aquarela Bordado e Linguagens Híbridas. Então, vamos começar a pegar a nossa basezinha e vamos começar por esse trabalho aqui, que é uma paisagem, né? Onde eu fiz a aquarela. Eu fiz o mar, aliás, o céu, o mar e uma matazinha na areia, né? Uma areia. E aqui eu desenhei uma menina, aqui eu desenhei um nome, né? O nome arte. E aqui eu vou fazer umas florezinhas com as folhas, ok? Mas para isso, primeiro eu tenho que demarcar, eu tenho que furar cada um desses elementos para poder a gente bordar. Então, vai ser da seguinte forma. Nós vamos ver aqui aonde está riscado o nome. Então, eu vou começar a riscar com a agulha número 6. Então, essa agulha aqui vai me ajudar a demarcar. E com ela, eu vou fazer o bordado. Então, aqui nós vamos pegar a nossa base, colocar o papel sobre essa base e começar a fazer os furinhos. Então faço aqui o furo aonde eu vou precisar fazer o nosso trabalho. E aqui eu vou demarcando com a agulha. O formato dessa letra ela é meio arredondada, então eu tenho que fazer os furos conforme é o desenho da letra. Então eu tenho que observar como é o desenho. Então eu vou furando aqui, né, o nome, vou furar de acordo com o formato. Da mesma forma é nos outros desenhos.
vão ter furinhos que vão ficar bem quase um perto do outro, para que a gente consiga, através do bordado, ele sair mais ou menos parecido com a ideia. Terminei de furar as letras da palavra, certo? Agora eu vou furar aqui a menina que está de costas, né, para mim e de frente para o mar. Então aqui vou já começar a furar. E assim a gente vai furando cada elemento que vai ser bordado. A gente fura tudo antes. Às vezes até quando a gente termina de bordar, a gente fica olhando, observando, e às vezes fica até faltando alguns furinhos, aí a gente vai e complementa. Não tem problema nenhum, não vai atrapalhar no processo não, certo? Pronto, aqui a gente furou e agora a gente vai começar a bordar. E assim a gente vai furando todos os papéis antes de bordar. Aqui já tá, esse aqui já tá furado, né? Já fiz os furinhos em todos os... E aí assim a gente vai começar a bordar, certo? Nesse trabalho aqui nós vamos precisar, né? Como eu já falei, da linha número 6, da tesoura e das cores dessas linhas, nessas cores aqui, certo? Para fazer a nossa composição, ou seja, para fazer o bordado sobre a aquarela, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso bordado. Inicialmente vamos fazer a palavra arte. Vamos preencher toda a palavra com esse azul aqui, fazer com um ponto atrás, certo? Então eu pego uma meada dessa linha, pego mais ou menos um tamanho que dê para fazer pelo menos uma parte, para não ficar só cortando linha. Mas se não der, a gente vai, corta e bota de novo. Nós vamos começar com a palavra arte. Então, introduzimos a agulha aqui no verso do papel, introduzimos a agulha e puxamos pelo direito, né? Como havíamos falado antes. Então, sempre deixando um pedacinho sobrando no verso da linha, não é para puxar toda. E aqui eu vou começando o meu trabalho, o meu bordado. Introduzo a agulha novamente por trás, né, no verso do papel, puxo pelo direito, ó, fazendo ponta atrás. E introduzo novamente pelo direito e saio pelo verso do papel. E assim eu vou fazendo até preencher o nome. Aqui novamente, porque eu vou completar aqui, né, ó, e assim eu vou fazendo o meu trabalho. Até terminar o ponto, terminar a palavra. Sempre seguindo os furinhos. Isso aqui que sobrou, você pode também fazer um nó. Geralmente eu colo. Aí, novamente, o papel, ele não é tão sensível, ele não é tão simples de se fazer bordado como no tecido. Dá um pouco de trabalhinho porque a gente fica só virando e desvirando, virando e desvirando o papel. Porque toda vida que a gente vai introduzir a agulha, a gente tem que virar o papel do avesso, né? Para introduzir para o direito. E fazendo isso com ponto atrás. O ponto que a gente demonstrou no início. Pronto, terminei uma letra. Terminamos uma letra. Agora vamos para outra. Eu vou arrematar aqui? Não. Eu vou arrematar aqui? Não. Eu faço a seguinte forma. Terminei a letra A. Não vou arrematar. Eu vou simplesmente fazer isso, ó. Coloco a agulha aqui por baixo da linha e vou iniciar a outra letra que está aqui perto, ó.
terminei a letra R aqui, né? A segunda letra, são 4 letras. Aí terminando isso aqui pelo avesso, da mesma forma, não vou arrematar, não vou. Aí eu faço o seguinte, ó, coloco a agulha, certo? Entre a linha que foi bordada atrás, né, pelo verso, para chegar na linha, perto da letra seguinte que eu vou bordar. Então, passo a linha por baixo e começando novamente a outra letra. Eu coloquei aqui 6 fios de linha, né, da meada, da linha de bordar. Por quê? Para ele dar um destaque. Eu poderia ter colocado menos fios, certo? Mas como eu quero dar um destaque na letra, no nome, então eu coloquei 6 fios da linha de bordar. Certo? Aí também vai a critério de cada um, né? É importante também a gente prestar atenção para que a agulha não entre dentro da linha, ou seja, costurando a própria linha, porque aí dificulta o trabalho. Pronto, terminando aqui a palavra arte, né? Aí a gente mais uma vez faz o seguinte, introduz aqui a linha por baixo da agulha, aliás, por baixo da linha, e vamos fazer só isso aqui. E aqui a gente faz o seguinte, ó, vai introduzindo aqui por baixo, para que não fique aquela linha bem grande, né, solta. E aqui a gente termina a palavra arte. Fica faltando agora os outros elementos. Continuando aqui com o nosso trabalho, nós vamos agora precisar da linha marrom, dessa linha salmão e da vermelhinho. Então aqui nós vamos usar essas 3 cores para fazer a menina. Aí vamos fazer o pescoço e os braços da menina com a cor salmão. Vou botar aqui, ó, introduzir novamente, né? Sair pelo direito, deixar um pedaço da linha e fazer aqui o pescoço, né? Bordar aqui o pescoço da menina. Como eu disse, não precisa cortar a linha, certo? Eu vou fazer agora os braços. Então, venho por aqui, venho para outro furinho, esse outro furo, para fazer os braços. Com ponto atrás também. O braço, a roupa, tudo vai ser com ponto atrás. Agora eu vou para o outro braço. Não corta a linha. Atravesso o corpo aqui por trás e vou lá. Vou aproveitando a linha. Não precisa cortar. Como a linha aqui é mais fina, né? Eu peguei a linha de crochê, a linha Cleia. Pode ser a linha clara também, né? Aí fica até mais fácil a agulha, a linha passar pelo furo do papel. E o seu trabalho fica sendo mais ágil, né? Mais rápido. Com a linha grossa, demora um pouco. Terminando o braço da boneca. E aí eu faço da seguinte forma. E vou passando por baixo da linha aqui para não ficar aquela linha solta. Certo? E corto. Agora eu vou pregar a linha de cor vermelha, porque eu vou fazer a roupa dela de vermelho, da cor vermelha. Então a linha vermelha e vamos fazer ponto atrás. A menina aqui vai ser todo praticamente de ponta atrás. Então vou fazer agora a roupa dela. Da mesma forma eu deixo um pedaço
sobrando, né, no verso da linha, quando eu estou iniciando o bordado. Fazendo da mesma forma que fizemos o nome, que fizemos os braços, a gente vai fazer o vestido da menina. Cabelo também a gente vai fazer com ponta atrás, mas ele já tem uma outra característica. Por isso que eu tô deixando para fazer o cabelo depois que eu terminar aqui e fazer o vestido e o corpo dela, né? E olha como vai ficando. As linhas entrelaçadas. E aqui a gente termina o vestido da menina para poder agora fazer o cabelo. Então a gente vai... E aí a gente vai passar aqui a agulha, né, por entre a linha, para ela não ficar solta. Então aqui agora a gente vai fazer o cabelo, certo? É um ponto atrás, mas ele tem uma característica diferente do ponto atrás mesmo, porque a gente vai fazer o seguinte, vou mostrar agora. Coloca a agulha no furo da cabeça, né, onde vai ser o cabelo, e pronto, dessa eu fiz um nó, certo? Então, ó, fiz um nó para facilitar o nosso bordado. Introduza a agulha no furo seguinte. Deixo um pedaço de linha, né, considerável, isso no direito, certo? Aqui, ó. E aí a gente vai no furo seguinte colocar a agulha. Eu fico segurando essa parte aqui para ela não puxar, certo? Porque se eu não segurar, quando eu puxar a agulha, a linha, ela vai ficar tipo ponta atrás, esse ponta atrás aqui. Eu não quero que ele fique justinho lá no papel. Eu quero que ele fique solto assim, ó. Faça isso. No verso, eu vou ter que puxar até o final. Eu puxo no verso o final. Agora aqui na frente eu não vou puxar. Aí volto lá pelo ponto que eu te introduzi o primeiro, ó. Coloca a agulha, certo? E vamos fazer o mesmo processo que fizemos anteriormente. O outro pedaço também vai ficar soltinho assim, certo? Aí, ok? Venho pelo outro lado, pelo lado avesso, novamente, ó, aqui, ó. E segurando essas duas para não a agulha puxar, né? E aí vai. Volto, porque ó, não ponta atrás, não ponta atrás, só que ele tem outra característica, né? E aí eu venho com essa agulha aqui, com essa linha, vou puxando, mas eu tenho que deixar ela aqui no tamanho que estão essas aqui, certo? E sempre segurando para ela não ir até o final do papel. Tem gente que primeiro preenche aqui um pouquinho a cabeça dela, para não ficar tipo carequinha. Mas aqui eu não vou fazer isso, porque eu tô só fazendo uma demonstração aqui de como vai ficar o cabelo. Mas pode fazer primeiro, tipo um ponto cheio, que é outro ponto de bordado. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e depois faz isso aqui. Coloca aqui no ponto seguinte. E sempre tá o ponto seguinte e voltando. Ponto seguinte e voltando, ó. Voltando ao ponto. E assim vai formando o cabelo. Fazendo com que ele fique praticamente do mesmo tamanho do outro aqui. Então fica mais ou menos assim. Ok? Como a linha não deu para fazer tudo isso, a gente vai... Cuidado para não puxar. Isso aqui a gente tem que arrematar para nos dar segurança de que a linha não vai soltar, tá? Que eu vou fazer um arremate. E segurando aqui para a linha não vir. Então eu vou aqui, ó, nesse furo, né, onde eu terminei. Não esquecendo que nesse processo aqui, eita, cuidado, porque quando a linha é muito grande, como eu cortei aqui, ela é medonha para fazer uma aninhada. Então aqui, ó, vou fazer um nó para que eu tenha segurança de a linha não vir
né? E não estragar o nosso trabalho. Então vou puxar, puxei todinha, tá vendo? Aí, ó, veio aqui, né? Pra fazer aquele efeito, né? Pra formar o cabelo. Sempre arrumando aqui o cabelo, certo? Sempre tem que ser devagar para a linha não ficar eninhada, né? Ficar formando nós. Se quiser, ó, aqui, ó, tem uns espaçozinhos. Se quiser, pode colocar o ponto um perto do outro. Ou o furinho. Não tem problema nenhum, não. Aqui é porque a gente está demonstrando, mas... E se quiser, pode dar outra volta para preencher bem. Fica bem cheio o cabelo. E ainda fica mais bonito ainda. Como eu acho que ficou o cabelo bem ralo aqui na cabeça mesmo, né? No couro, no suposto couro cabeludo da boneca. Então vou fazer um outro, vou fazer mais aqui do lado não, mas vou fazer mais furos aqui pra gente terminar esse cabelo. A gente tá preenchendo novamente, tá fazendo uma segunda camada de cabelo. Quando forem fazer, já deixa os furinhos a quantidade certa, para não ter que fazer 2 camadas, porque aí fica mais rápido o trabalho. Né? Porque depois a gente vai cortar isso aqui, ó. Não precisa ser tão comprido assim não. Terminando o nosso trabalho, terminou o cabelo da boneca. Da menina. É boneca não, uma menina, uma moça que está aqui apreciando o mar. Pronto. Então, nesse sentido aqui, a gente vai agora fazer aqui um arremate. A gente vai ficar arrumando assim, ó, com agulha mesmo, ok? E corta. Pega uma tesoura maior e corta aqui, ó, certo? E aí a gente vai fazer tipo, vai prender aqui com uma cor assim, botar um amarelinho. Agora nós vamos fazer uns ramozinhos, umas florezinhas aqui, né? Na areia que fizemos com a aquarela. Vamos usar essa linha aqui para fazer o ponto rosa. Vamos usar as meadas 6 fios. Fazer essa parte aqui do meio primeiro. Sempre deixando aqui nesse caso, né? Uma sobra no lado inverso do bordado. E aqui a gente vai fazer colocar esses fios aqui, fazendo 5 pontas, como se fosse uma estrela. Aí aqui a gente vai pelo lado inverso, né, pelo inverso do papel, e vai fazendo essas pontas. E aí vamos para o meio aqui do bordado, né, para formar tipo essa estrela, que é onde a gente vai fazer o ponto rosa. Continuando com nossa arte aqui, né? Aquarela e bordado. Nós vamos fazer agora outra flor. Botando a agulha no verso, né, do papel. E fazendo esse aqui. Sempre deixando uma sobrinha, né? Não puxa. E aqui eu vou fazer isso, ó. Colocando a agulha nos furinhos. Aí volta aqui para esse ponto, para esse outro furo. Sempre volto para o meio da flor que eu quero. E assim até preencher todos os furos dessa flor aqui. Formando a flor. No meio a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer um pontinho, nó francês, né? Para valorizar a flor. O meio da flor, né?
Pronto, terminou essa flor, certo? A gente vai lá para trás e arremata. Corta a linha. E agora a gente vai fazer um nozinho francês aqui. E aqui a gente vai, introduz, ó, no meio da flor e vai fazer aquele ponto rosa, o ponto nó francês. Dando 1, 2, 3. Volta no mesmo lugar. E vai dar certo agora. E puxa a linha, a agulha. Ó, puxou. E aqui a gente vai aproveitar e fazer um arremate. Agora vamos começar a outra flor. Essa outra flor, eu vou fazer ela um azulzinho. Vai ser só com ponto nó francês. Coloca a agulha para fazer o nó francês, né? A gente faz 1, 2, 3. E aí bota no mesmo lugar a linha, né? A agulha. E puxa para fazer o nó francês. Aí vem pelo outro buraquinho e 1, 2, 3. No mesmo buraquinho aqui. Fiz uns 7, 8 buraquinhos aqui para fazer essa florzinha. E assim a gente vai fazendo a flor. Terminou aqui, agora a gente vai fazer os ramos, né? Agora nós vamos fazer os galhos dessas flores. Vamos fazer os galhos verdezinhos. Nos galhos não precisa fazer nó. Então vamos começar aqui. Do mesmo modo, pelo avesso. E agora fazendo aquilo que a gente mostrou, o ponto atrás. Vai ser todo com ponto atrás agora aqui. Deixo a sobra aqui, né, da linha, ó, e vou fazendo o ponto atrás. E assim vai. Terminando um dos galhos da flor, dessa primeira flor aqui, né? Um ponto atrás. Fazer uma folha com ponta atrás. Aqui a gente tem uma folhazinha no galho. E aí vamos fazer todo com ponta atrás também. Para dar para a nossa flor ficar bem harmônica, né? Ficar só o galho e a flor. Aqui a gente vai estar fazendo uma folha com ponto atrás. A folha toda, as folhas, os galhos são todos feitos com ponto atrás, como a gente já demonstrou aqui. A gente usa também o ponto nó, o nó francês, usa o ponto rosa, fazendo outro galho da outra flor. Fazendo outro galho da outra flor, da flor amarela. Pronto, concluindo essa parte aqui do nosso trabalho, desse trabalho aqui, né, dessa arte. Então, nosso trabalho fica assim, lindo.